abençoados com todas as sortes de bênçãos. Graças a Deus. Superado essa gripe que, olha, tenso. Só quem passou por ela sabe como é que é. Mas estamos aqui, a voz legal, a dor de cabeça, aquela, ainda uma tocinha aqui, outra ali, mas o negócio foi brabo. Mas graças a Deus, que negão sabe como é que é, virado no acarajé, não tem como, no vai tapar, no destapar, no ziringue, dum. Estamos bem, bem-vindos sejam todos. Deixa eu agradecer os novos inscritos, aquelas pessoas que são atraídos por aquele impacto da graça de Deus e se chegam até o nosso canal para desfrutar o alimento sólido para as nossas vidas, tá bom? Olha, já disse os irmãos do meu contato, da minha lista de transmissão, que a partir de amanhã eu vou entrar de férias. Quando eu digo entrar de férias, não é viajar para outro país, não é nada disso, não é ficar longe do YouTube, não é nada disso. Entrar de férias é porque tem um grande número de parceiros do bem na minha lista de transmissão. E eu fielmente, todos os dias, 5 horas da manhã e às 18 horas, envio mensagem para esses irmãos. Como eu vou estar de férias uma semana, acordando um pouco mais tarde, continuando a fazer os vídeos no YouTube, como eu vou descansar mais com a minha família, vou ficar sem trabalhar secularmente este fim de ano, então eu não vou mandar as mensagens para os meus irmãos da minha lista de transmissão, porque eu vou estar de férias, não vou acordar 5 horas da manhã, mas nem que a vaca mia, tá bom? Pois bem, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa com vocês, deixa eu dar uma notícia que eu não gostaria de dar. Eu sei que é uma notícia que vai desapontar, uma notícia muito ruim, entendeu? Mas eu tenho que dar porque eu sou um pregador que procuro buscar a palavra, eu procuro buscar o entendimento para passar para os meus irmãos. Jamais eu saberia de uma coisa acerca do Evangelho e que eu não viesse aqui a transmitir para vocês, ocultar a verdade. No sistema religioso é que eu fazia isso. Mas agora, uma vez que eu sei quem eu sou em Cristo, jamais eu saberia de uma notícia e não passaria para vocês. Pois bem, você viu o tema aí, a graça definitivamente acabou. Bom, primeiro vamos definir o que é graça. Graça foi o favor imerecido, tanto para os judeus e para os gentios. Para os judeus que estavam debaixo da transgressão da lei, e para os gentios que estavam sem Deus, longe das promessas, longe da aliança, e juntos com os judeus formaram aquilo que nós somos hoje, o povo de Deus. Graça também é uma doutrina, é a sã doutrina, é o evangelho desse favor feito para os judeus, para os gentios e que se tornou para nós também o favor. Tanto é que Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, se eu não me engano, de 6 ao 8, ele diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua bondade para conosco. Conosco, judeus e gentios e agora povo de Deus. Então, a graça é para ser anunciada nos séculos vindouros. De Paulo para cá se passaram 20 séculos. De quem está nessa apresenta geração agora até vai continuar sendo. Por quê? Porque geração vai, geração vem e a terra permanece para sempre. Então, graça foi o favor que Alcha fez no madeiro com os judeus, tirando a transgressão, e com os gentios, trazendo eles para um só povo, que somos como somos chamados agora, depois de ter recebido um reino inabalável. Graça também é a doutrina, é o evangelho da graça de Deus. Segundo ponto da graça. Graça também na Bíblia é formosura.
Então, graça, ela é vista também como formosura. Graça também é vista no meio da religião e até mesmo em nós como nome. As pessoas têm o costume, muito mais no interior, de perguntar: qual é mesmo a sua graça? Então se refere ao nome. Graça também é visto na nossa cultura como alguém que atingiu um milagre. Em especial os católicos, grande parte dos evangélicos e os antigos dizem assim: eu alcancei uma graça divina. Então veja, quantos pontos, quantos aspectos a graça pode ser vista. No nosso caso, pregoeiros do Evangelho da Graça de Deus, nós vemos a graça como o favor imerecido entre judeus e gentios e vemos também a graça que é o Evangelho, que é a notícia desse favor. E o que é que acabou desses 5 pontos? O que acabou, a graça que acabou, é essa incoerência, é essa pregação cheia de achismo, é essa pregação cheia de filosofia, que pega um texto bíblico e diz assim: isso aqui é força de expressão. Acabou a graça. A graça acabou definitivamente para esses irmãos que deixaram de pregar o que está escrito, com base no que é coerente, para tentar fazer as pessoas engolirem os seus achismos e a sua filosofia. Porque uma pessoa pegar uma passagem da Bíblia e a bel da sua própria interpretação e dizer: isso aqui quis dizer uma coisa, Deus não existe, Paulo usou uma força de expressão, sem graça nenhuma você. Então foi essa graça que acabou. A pessoa se tornou sem graça, perdeu a graça, perdeu a alegria. Você já viu aquele camarada que ele vai contar uma piada? Ele conta uma piada, ninguém ri. Sabe o que as pessoas dizem? Cara sem graça. Essa que é a graça que acabou. Sabe o que é aquela formosura? Quando você dava prazer de ouvir uma mensagem do Evangelho, em que ela ardia no seu coração, você tinha algo para fazer, mas enquanto não terminava aquela mensagem que te trazia edificação, que denunciava o sistema, aí agora vem uma mensagem tentando contradizer tudo aquilo. Acabou a graça. Foi essa graça que acabou. Não é a graça de Deus que acabou. Não é a graça de Cristo que acabou. Não é o Evangelho da graça que acabou. O Evangelho é eterno. Hebreus 13, 20. O que acabou foi a graça nesses irmãos. Estão totalmente sem graças. E eu tenho visto que quando alguns irmãos como o Haroldo Lira, entre lá no canal do Haroldo Lira, você vai ver o que o Haroldo Lira tem feito rebatendo essas mensagens. O Haroldo Lira, canal Haroldo Lira CE, lá do Ceará. Alô, povo do Ceará, vamos se inscrever no canal do Haroldo Lira aí, para chegar a 1000 inscritos, para ele poder fazer ao vivo aí. Atende aí o apelo do teu irmão Geraldo Moraes aí. O Haroldo Lira está mostrando que a graça deles acabou. Eles estão sem graça nenhuma. Já não tem mais graça. Já não tem mais graça a doutrina. Já não tem mais graça de Deus. Já não tem mais graça nem ouvir. Já não dá nem mais gosto de ouvir. Porque já não pregam mais baseado na sã doutrina. Para satisfazer os seus achismos, para satisfazer as suas interpretações, sabe o que eles dizem? Isso aqui Paulo quis dizer. Ah, isso aqui é uma força de expressão. Nós não temos o Espírito de Deus. Os ímpios serão exterminados da terra, os justos permanecerão nela para sempre. Ora, se os justos vão permanecer nela para sempre, os justos são imortais, perderam a graça.
se perderam em loquacidade frívolas. Suas mensagens já não libertam mais ninguém do sistema. O sistema já não procura mais esses canais para tirar dúvidas, porque são interpretações humanas. Eu digo a vocês, a graça acabou neles. Eles já não têm mais graça nenhuma. Você sabe, eu vou repetir, né? Quando um camarada conta uma piada sem graça, a pessoa diz, é para rir? É para bater palma? É para rir? Quá, quá. É para bater palma? Perderam a graça, meu irmão. Perderam o brilho. Perderam o sentido. Estão poupando o sistema e sacrificando os filhos. O sistema entra nesse canal, encontra questionamento daquilo que eles praticam, com base no que está escrito. Nós não temos interpretação pessoal. Nenhuma profecia, disse Pedro aos seus ouvintes, nenhuma profecia da Bíblia é de particular interpretação. Estão trazendo particular interpretação, criando um outro sistema enganoso baseado na interpretação pessoal. E quando o GG pergunta onde está escrito, não tem. Usam textos que mostram que quem acabou foi a lei, não a graça. Lamentável chegar a este nível de perder a graça, de estar sem graça nenhuma, apresentando uma mensagem sem graça, apresentando uma mensagem que não motiva ninguém a viver uma vida de retidão. Porque alguém dizer que Deus não existe, perdeu a graça. Não estou falando do ateísmo. Estou falando de alguém que prega a Bíblia, o Evangelho, a Torá, e diz que o seu autor não existe. Perdeu a graça. Ei, sem graça nenhuma. Você entende? O cara diz, Deus não existe. Porque tudo que existe tem que ter uma origem. Deus não tem origem, Deus não existe. Aí abre e diz que está pregando o Evangelho de Deus. Qual Deus? Se diz que não existe. Porque os ateus, e eu tenho para mais de 50 amigos ateus, porque aquilo, a crença ou a descrença não me torna inimigo de ninguém. Entendeu? Os ateus, eles negam a existência de Deus e mostram que a Bíblia é falha, não foi escrita por ele. Não usam a Bíblia para os seus argumentos. Uma pessoa diz que Deus não existe e nega o seu autor e aplica o seu conteúdo, totalmente sem graça. Perdeu a graça. Está sem graça nenhuma. Entendeu? Então, meus irmãos, é isso que eu queria dizer para vocês. A graça acabou. A graça deles. Estão sem graça nenhuma. E aí, estão apelando. Em vez de pregar contra o sistema, quer dar resposta a Geraldo, quer dar resposta a Elcio, e eu vou dizer uma coisa. Eu tenho um vídeo nesse canal chamado A 2 Passos do Ateísmo. Ele deve ter 6 a 7 meses. Eu disse que era exatamente esse o caminho que eles iriam tomar. É isso aí, Edson Cardoso. Totalmente sem sal. Tem graça, gosto nenhum. Eles iriam tomar exatamente esse caminho. O apóstolo Paulo disse, vocês corriam tão bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Uma coisa é você ter convicções daquilo que você crê. Outra coisa é você dizer que tudo aquilo que Cristo fez não valeu de nada. Pior é você dizer que Deus não existe. Meu irmão, meus irmãos do canal Igreja Espírito em Verdade, 2022 está chegando. Nós vamos para cima
contudo, para o sistema religioso. Estamos em briga com ninguém. O homem, quando está em paz, não tem guerra com ninguém. Sou muito bem casado, tenho amigos, desenvolvo um ministério presencial totalmente abençoador, onde as pessoas dão testemunho de transformação. Desenvolvo um ministério virtual, onde mais de 800 pessoas fazem parte da minha lista de reprodução. Desenvolvo um ministério pelo YouTube, onde a cada dia o canal cresce mais, pessoas entram e saem, e não tenho de questionar com aquilo que eu prego, apesar de não agradar a todos, mas eu sei em quem eu tenho crido e tenho forte convicção. Eu sei perfeitamente as minhas bases doutrinárias e prego com convicção, sem manobras, sem pensamentos racionais, sem nenhuma atitude. E digo a vocês, o pacto da graça, ele é eterno. O que acabou foi a graça deles, que nós achávamos até graça, nós víamos até graça, nós víamos até luz, nós víamos até coerência, nós víamos até uma sabedoria do Espírito. Mas no momento em que trouxeram vã filosofia, não apresentaram base coerente e ficaram na mesmice, olha, eu conheço irmãos que entraram por isso e se tornaram até agressivos. Eu conheço irmão aqui do Rio de Janeiro, que era uma pessoa dócil, se relacionava com a gente, uma aparência mansa, mas agora é imbecil, pergunta idiota, agressão, e tira a pessoa do grupo de WhatsApp, e exclui, discute. Perdeu a graça. Totalmente sem graça. Definitivamente, a graça deles acabou. A de Cristo continuará eternamente e continuará sendo pregada, quer goste, quer não, quer queira, quer não. E o meu recado é que aquele que me colocou de pé não me derruba. 2022, já mandei um recado para o sistema. Vai birimbau para cima deles. Meu alvo é o sistema religioso. E na defesa, chamo para dentro do Evangelho, mostrando que o pacto é eterno e que o que estava antiquado e perto de envelhecer não era o Evangelho da graça. Hebreus 8,13 era a lei. E que quando ele foi removido, ele estabeleceu, ele firmou a graça que agora está sobre o domínio de Iau, o Eterno, o Criador, aquele que cobre a minha vida e a tua vida. Logo mais às 20 horas, estamos de volta. O birimbau da graça voltou. Assim é? Melhor dia. Beijo do GG.